Sabe aquela sensação de trabalhar muito, você vê pedido saindo, vê encomenda saindo, mas no final do mês você não vê o dinheiro sobrando? Pode ser que o seu preço esteja errado. Eu separei no vídeo de hoje 10 sinais de que o seu preço está errado para você observar, talvez você não esteja vendo, e pode abrir um pouquinho a sua mente e te ajudar a mudar um pouco esse cenário se estiver acontecendo aí no seu negócio. Se você chegou aqui agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Angélica Rodrigues, empreendo desde 2017, atuo com marketing para pequenos negócios desde 2019 e neste canal eu compartilho precificação de forma simplificada, a prova de falhas, de forma minuciosa, para a gente ter total controle e liberdade sobre os preços dos nossos produtos. Então aproveita para se inscrever se você ainda não for inscrito. E o primeiro sinal de que o seu preço está errado é justamente o que eu acabei de te falar. Você vende muito e o dinheiro não sobra. Se isso está acontecendo, provavelmente o preço do seu produto está errado. Eu tenho uma coisa comigo de criar produtos novos e inéditos. Tudo que eu crio, eu gosto de criar da minha criação mesmo, sabe? Eu busco algumas referências, pego algumas ideias, mas eu gosto sempre de adaptar tudo do absoluto zero. Então, quando eu tive gráfica, eu criava uns convites mirabolantes que não existiam na internet. Convite de padrinho, convite de casamento, convite de aniversário. Eu lembro de um que eu fiz para aniversário infantil do circo, que era uma tenda do circo e a tenda abria. Naquela época não existia. Eu fui de fato assim na internet, eu não via. Não nos detalhes mínimos com que eu fazia com as bandeirinhas do circo que balançavam, tudo muito minucioso. Então eu tinha produtos que não existiam na internet e eu não tinha referência para poder precificar aquilo. Eu não sabia próximo da concorrência quanto cobrar, e com a minha insegurança de quem estava começando também o negócio, eu acabava cobrando muito menos do que o produto valia, tinha uma mão de obra danada em cada detalhe, e eu comecei a observar esse padrão, saindo pedidos, eu podendo faturar muito mais, lucrar muito mais, e não estava acontecendo isso. Vendendo bastante e dinheiro não sobrando. Então, observando esse padrão, eu comecei a aumentar a minha margem aos pouquinhos. Eu sempre parava e olhava, uma pessoa que paga 18, ou eu mesma, se eu pago R$18,90, eu pagaria R$19,40? Aí eu fui lá e aumentei meu convite para R$19,40. Isso convites personalizados, tá? Caixas e outros itens que eu montava. E aí passava um mês, às vezes não um mês, uns 15, 20 dias eu olhava de novo. Tem gente pagando R$19,40. Se está pagando R$19,40, paga R$19,75. E assim eu fui aumentando alguns centavos, alguns reais. E eu lembro que assim, em pouco tempo, de R$18 que eu vendia, na verdade eu acho que era R$17,90, um dos meus convites que eu mais vendia, eu tive um salto de R$17,90 para 22 e uns quebrados ali. E eu mantive esses 22 por um bom tempo. Depois disso começou a aparecer concorrência, copiando, digamos, né, fazendo o que eu fazia um pouco mais próximo ali, cobrando mais ou menos nessa mesma faixa. Penso eu que eles usavam o meu modelo como referência, mas eu fui assim custeando e aumentando os preços aos pouquinhos e cheguei numa margem melhor. Então parei de ganhar 17 e pouco por convite e comecei a faturar, né, na verdade ainda tinha os custos para tirar desse preço, mas comecei a faturar 22 e alguma coisa, e R$3, R$4 por convite já fazia uma diferença danada no montante final ali, no pedido final. Então sempre observe, se o cliente paga X, ele pagaria Y? Eu pagaria Y? E aí você vai aumentando gradativamente. Segundo sinal de que provavelmente o seu preço está errado, você não sabe quanto custa produzir o seu produto. Se você chuta, eu gasto em média uns R$5 para produzir isso aqui, se você calcula na tua cabeça ingredientes que você utiliza numa receita, itens que você usa para montar um produto de papelaria, papel e fita, você considera e calcula só isso, mais ou menos na tua cabeça, e chuta aí, gasta uns R$5, R$6 por produto, o seu preço provavelmente está saindo errado por conta disso. Os custos para produzir o seu produto envolve absolutamente tudo que tem contato com esse produto até que ele seja entregue nas mãos do cliente. É embalado de um jeito confortável para o cliente pegar e levar para casa. Esse exemplo traz a questão das sacolas para transportar esse produto, uma sacolinha plástica que custe 1 centavo que seja no montante final. Se você não calcula isso, em algum momento você vai ter prejuízo, você vai ter preço errado, você vai faturar menos do que poderia estar faturando.
produto de limpeza que você gasta no teu ambiente para poder limpar os teus itens, para poder produzir ferramentas, materiais, manutenção de máquina que você faça, tudo isso precisa ser calculado no custo de cada um dos seus produtos de forma minuciosa. E aqui no canal, o primeiro vídeo do canal tem a minha fórmula de precificação à prova de falhas, onde eu te ensino a calcular tudo isso aqui de forma minuciosa. Então, finalizando esse vídeo, você vai lá assistir o outro, eu vou deixar aqui nos cards. E vamos para o terceiro sinal de que o seu preço está errado. Você calcula custos fixos por porcentagem. Acabei de te falar ali. A gente tem os custos fixos de energia, aluguel, internet, gás para quem trabalha na cozinha, telefone, manutenção de máquina que você faça com recorrência, material de limpeza que você usa sempre. Esses custos, eles são fixos. Eles vão acontecer no teu negócio, você vendendo ou não. Todos os meses estão lá. Podem variar um pouquinho, claro que se você produz menos, você vai gastar menos com manutenção de máquina, vai gastar menos com material de limpeza, mas a variação ela é baixa e ela precisa ser calculada dentro de custos fixos ou semifixos, como eu chamo. E muita gente pega a soma dos ingredientes da matéria-prima, vou fazer um sabonete artesanal, eu uso essência, glicerina, não sei lá o que vai em sabonete, você soma tudo ali de ingredientes, de matéria-prima, tem um número ali, você vai lá e coloca 10% de custo fixo em cima desse número. Eu fiz uma continha básica aqui só para você ter uma noção, vou deixar passando aqui na tela. Se a gente pegar um bolo no pote que tenha os seus custos aí, você calculou ali todos os ingredientes, no final você descobriu que o seu bolo no pote custa R$ 5,15. Você vai lá e coloca 10% em cima de 5,15. São 51 centavos, tá? Se a gente considerar que você consiga produzir no dia 80 bolos no pote, trabalhando 8 horas por dia, 22 dias no mês, vamos pegar uma jornada básica de trabalho? 8 horas por dia, 22 dias no mês, produzindo por dia 80 potes, no mês você produz em média 1.760 bolos no pote. Se a gente multiplicar por 51 centavos, que foi os 10% que você calculou, nós vamos ter aqui de custos fixos no mês, trabalhando com essa mesma produção, R$ 906,40. Enquanto você tem seus custos mensais baixos aqui, até que rola você calcular dessa forma. Mas se você colocar na ponta do lápis, você pode se surpreender com a diferença que dá esses cálculos. Se você colocar tudo que você gasta com material de limpeza, reposição e manutenção de máquina, ferramentas que você utiliza, assim, jogando bem baixo, eu posso julgar que você tenha um prejuízo aí de uns R$ 200 todos os meses, que talvez você nem perceba. E se esses custos alterarem? Às vezes você toma prejuízo sem nem ver. A farinha de trigo de repente abaixou o preço, deu uma louca nos produtores. E aí você está calculando 10% na farinha de trigo que abaixou o preço, mas seu aluguel continua caro, continua só subindo, conta de energia está lá em cima. E você está calculando 10% numa farinha que abaixou o preço, morando no mesmo lugar, trabalhando na mesma estrutura, pagando o mesmo aluguel ou mais, você vai acabar tendo prejuízos invisíveis que talvez você não esteja vendo, cobrando barato no teu produto e sacrificando lucro para pagar custo fixo que deveria estar no custo do próprio produto. Nesse primeiro vídeo do canal eu te ensino a destrinchar custo fixo, tá? Depois você vai lá dar uma olhada. Próximo sinal de que o teu preço está errado, você copia preço da concorrência. Analisar a concorrência é apenas um dos N inúmeros fatores que eu observo para poder definir preços de venda. Os seus custos te dão o preço mínimo, né? Mas custo de venda que vai ser repassado para o cliente é totalmente estratégico. Tem que avaliar seus objetivos, o teu momento no mercado, o seu posicionamento, se você está querendo ganhar em volume, se você está querendo ganhar clientes, se você está querendo ganhar reconhecimento. Quais são seus objetivos? Mercado, oferta, demanda, tendências atuais, sazonalidades. Tudo isso influencia, não dá para você simplesmente olhar a concorrência e escolher colocar aquele preço igual. Você não sabe a estratégia da concorrência, você não sabe pelo que a concorrência está passando. Às vezes a concorrência está sacrificando lucro para ganhar espaço no mercado e você não sabe. Às vezes o seu concorrente fez os custos fixos de 10%, está com o aluguel nas alturas, está tendo prejuízo, precificou errado e você está indo errado atrás dele. Você precisa ter total controle sobre os seus custos e precificar com a estratégia, não é copiando a concorrência. Próximo sinal de que o seu preço está errado. Você não calcula a sua mão de obra.
Mão de obra é uma coisa, lucro é outra coisa. Mão de obra é um custo do produto, os ingredientes não vão se fazer sozinhos, o bolo, se você ir lá no supermercado buscar farinha e deixar na sua bancada, não vai virar bolo sozinho. Tem mão de obra é tempo e tempo custa dinheiro. Futuramente você vai contratar um colaborador, você vai pagar o salário dele precisa sair dos custos do produto. Então a sua mão de obra precisa ser calculada por hora trabalhada, seguindo o piso salarial vigente aí, atual, do seu segmento, para você ter dados bem minuciosos. Sexto sinal, você nunca aumentou seu preço. Eu conheço uma depiladora e designer de sobrancelha que ela começou há muito tempo. Eu tô com 32 anos, acho que eu fiz sobrancelha com ela desde os meus 15 anos. E ela começou lá 15 anos atrás, fazendo sobrancelha daquele jeito simples. Não existia o mercado de designer de sobrancelhas que existe hoje, que tem o Brow Illumination. Nossa, não sei nem falar o nome, tô me arriscando aqui passar vergonha publicamente na internet. Mas tem designer, tem renda, tem definitiva, tem tanta coisa. O mercado de sobrancelhas foi tão valorizado e essa pessoa conhecida, ela ficou lá cobrando R$10 na sobrancelha. Gosto muito do trabalho dela, ela faz um design simples do jeito que eu gosto, ela tem a clientela dela do jeito que ela trabalha, que as pessoas gostam. Só que esse preço baixo dela para novos clientes pode ser prejudicial. A pessoa que olha hoje para a valorização que está o mercado de sobrancelha e olha para ela cobrando R$10, R$15 para tirar uma sobrancelha, enquanto o mínimo que se paga num design simples aqui na cidade é R$55. Um cliente novo que olhar para ela cobrando 15 vai ter qual imagem? Amadora, não faz muito bem, trabalha dentro de casa ali de forma amadora, não é uma profissional da área, isso queima a imagem também. Então preço baixo nem sempre é estratégia, tá? A depender do mercado, do modelo, do que está acontecendo, queima a tua imagem. Você perde valor por mais que você faça bem. Por mais que você beneficie os clientes que já estão com você e conhecem o teu trabalho, talvez te impeça de abrir novas portas, de atrair novos clientes só por preço baixo, porque preço muito baixo no mercado valorizado, a gente considera automaticamente, o cérebro interpreta como trabalho ruim. Trabalho inferior ao outro, às vezes nem ruim, mas inferior. E quando se trata de sobrancelha, de beleza, a pessoa vai buscar por algo melhor, né? Então, automaticamente, o cérebro tende a assimilar preço baixo, inferioridade. Então, você precisa olhar para o teu preço. Se você nunca aumentou, tá aí há anos com o mesmo preço, fazendo as mesmas coisas, dá uma avaliada. Sétimo sinal, você vende mais, trabalha mais e fatura do mesmo tanto. Parece um crescimento o teu negócio, você tá vendo as vendas saindo mais, tá se vendo trabalhando mais, mas o caixa do teu negócio continua exatamente o mesmo. Não é crescimento do negócio, às vezes é só mais esforço que você tá colocando. Isso pode ser um erro no teu preço, também precisa avaliar. Oitavo sinal, se o cliente te pergunta hoje por que o teu produto custa R$35, você não sabe explicar esse preço. Se você fala para ele, é a média do mercado, seu preço provavelmente está errado também. Se você souber só o padrão do mercado e não entender a fundo o seu preço a ponto de conseguir explicar para o cliente tudo que envolve os custos de produção, preparo, mão de obra, custos fixos desse produto, seu preço provavelmente vai estar errado, você só está entendendo de mercado, não está entendendo do preço do seu próprio produto, você também precisa se atentar. Próximo sinal, todo desconto que você dá, toda promoção que você faz, os custos saem do seu bolso. Às vezes você dá 15%, 20% de desconto para o cliente, mas você nunca sabe quanto de fato isso representa. Se você não tem os custos do produto separado e o que sobra de lucro para então colocar desconto só nessa margem que sobra, seu preço vai estar errado também quando você der esse desconto aí, fazer uma promoção para o cliente. Então, entender os seus custos a fundo, tirar a parte que é lucro e dar o desconto só sobre o lucro do negócio, para você não tirar do teu bolso, tem que ser pensado e calculado de forma bem estratégica. Nosso 10º e último sinal, você não sabe quanto você realmente lucra. Às vezes você tá com um produto que sabe que os custos dele, pegou do fornecedor aí, é R$20, você vende por 40, acha que tá lucrando 100%. Às vezes você tá sabendo só o seu faturamento, mas não tá sabendo certinho quanto você lucra de fato por cada pedido, por cada produto individualmente. E um sinal extra, talvez o mais importante desse vídeo, você acha que preço é matemática.
Os custos do seu produto é matemática. Quando você compra lá uma farinha para fazer um bolo, um papel para fazer uma papelaria personalizada, uma essência para colocar numa vela, num sabão, uma fita para fazer um laço artesanal, isso é custo. Você vai calcular com matemática o quanto você comprou, quanto você usou, vai medir, vai pesar e vai ter ali os custos. Mas o preço final que vai para o teu cliente é decisão. Preço é estratégia, não se faz com calculadora. Como eu citei com você em algum momento desse vídeo, vai depender do seu objetivo, do seu momento de mercado, da oferta, demanda, se a tendência, se está em alta esse produto que você está vendendo. São vários fatores para você avaliar e tomar uma decisão estratégica de quanto cobrar pelo seu produto. Vou deixar aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, um outro vídeo, o primeiro aqui do canal, para você entender a minha fórmula de precificação, a prova de falhas, para você não ter prejuízo em nenhuma etapa do processo. Você também vai encontrar o meu guia Preço a Decisão, justamente para te ajudar a tomar essa decisão de quanto cobrar de uma forma muito mais estratégica, avaliando tudo que a gente conversou: oferta, demanda, mercado, teus objetivos, o teu momento dentro do mercado. Um guia muito completo, uma leitura super leve e gostosa. Vale a pena você clicar para conferir. Aproveita e me conta aqui nos comentários desses 10 sinais, quais você se identificou aí que estão sabotando o teu negócio. Deixa eu saber para a gente compartilhar experiências e eu te vejo no próximo vídeo.